com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente Microsoft Office, julgue o item a seguir. No Windows, ao se clicar a opção Esvaziar lixeira, os arquivos são enviados para uma área de transferência, onde permanecerão por tempo definido pelo usuário para que possam ser recuperados em caso de necessidade, certo ou errado? Bem, aí nós temos que discutir um ponto importante, pessoal, sobre a lixeira que a questão sugere. Quando a gente pensa na lixeira do Windows, a lixeira já é uma área de armazenamento temporário, justamente para que, se porventura o usuário se arrependeu da deleção de um arquivo e esse arquivo tenha sido enviado para a lixeira, o usuário pode entrar na lixeira e pedir para restaurar os arquivos, ou restaurar aquele arquivo, e aí o arquivo será restaurado da lixeira para o seu local original. Então, na verdade, a lixeira já é essa área especial, já é essa pasta especial para ficar armazenando arquivos que o usuário vai deletando. E aí, quando o usuário se arrepende, ele entra na lixeira e pede para restaurar. Portanto, se eu clicar, por exemplo, com o botão direito do mouse aqui na lixeira, aparece um menu e nesse menu tem uma opção chamada Esvaziar lixeira. Se eu escolher a opção Esvaziar lixeira, eu estou removendo os arquivos que estão na lixeira. E aí depois, se eu quiser restaurar esse arquivo, quando eu entrar lá na lixeira, esse arquivo não estará mais lá, porque a lixeira foi esvaziada. E aí, para restaurar esse arquivo, se eu ainda desejar, vai ser necessário o uso de programas, de softwares de recuperação de dados, e talvez eu consiga ainda restaurar esse arquivo, mesmo que ele tenha sido esvaziado da lixeira, com esses programas de recuperação de dados. Mas talvez eu não consiga mais restaurar esse arquivo, porque as marcas que compõem esse arquivo, vamos imaginar se é no disco rígido, as marcas eletromagnéticas que compõem os dados desse arquivo nos discos do disco rígido, já podem ter sido sobrepostas por marcas de outros arquivos e talvez eu não consiga mais restaurar aquele arquivo. Então, o fato de clicar aqui com o botão direito do mouse na lixeira do Windows e pedir para esvaziar a lixeira, não envia arquivos para a área de transferência. Aliás, a área de transferência nada tem a ver com a lixeira. A área de transferência é o local que nós trabalhamos com o comando copiar, que copia o conteúdo selecionado para a área de transferência, ou com o comando recortar, que recorta o item selecionado e também envia para a área de transferência, e finalmente o comando colar, que é aquele que cola o conteúdo da área de transferência na posição indicada pelo usuário. Então a área de transferência nada tem a ver com a lixeira. Na verdade, a própria lixeira já é essa área de armazenamento temporário que fica armazenando arquivos caso o usuário se arrependeu da deleção, ele entra na lixeira e pede para restaurar. Esvaziando a lixeira, não tem mais aquele arquivo na lixeira e aí o usuário não consegue mais restaurar esse arquivo da lixeira, a não ser, talvez, e ele não tem certeza disso, com programas de recuperação de dados. Mas daí é sempre uma incerteza, às vezes consegue recuperar, às vezes não consegue. Então, voltando na questão, pessoal, a questão dizia o seguinte, ó, no Windows, ao se clicar a opção Esvaziar lixeira, os arquivos são enviados para uma área de transferência. Errado. Os arquivos não são enviados para a área de transferência, são eliminados do sistema, né? E ele ainda disse onde permanecerão por tempo definido pelo usuário para que possam ser recuperados em caso de necessidade. Na verdade, se os arquivos estão na lixeira, é que eles podem ficar lá por um tempo específico, e esse tempo específico não é definido em dias, horas, minutos ou segundos. Na verdade, a lixeira tem um espaço e à medida que eu vou colocando novos arquivos na lixeira, os mais antigos vão automaticamente saindo, a não ser que eu esvazie a lixeira, como ele diz, aí a lixeira vai ficar vazia. Então o fato aqui é entender que esvaziar a lixeira não envia os arquivos para a área de transferência. Aliás, a área de transferência não tem nenhuma relação com a lixeira. Por isso marcamos aqui então como errado essa questão do CESP. Mas bem importante aí para entender o funcionamento da lixeira. Ela já é a área que serve para recuperar arquivos que porventura o usuário tenha se arrependido de realizar aquela deleção, certo? Ok, pessoal.